Olá, tudo bem? É interessante notar que chega num ponto do curso em que as aulas elas passam a ter uma dinâmica de síntese em relação às aulas anteriores, né? Então, uma série de hipóteses são levantadas, uma série de pontos são levantados nas primeiras aulas, não é? Os casos de sucesso acabam confirmando uma série delas, e logo em seguida vem sínteses que eu chamaria de teoréticas, vamos dizer assim. Então essa questão, por exemplo, do novo desenvolvimentismo que nós apresentamos antes dessa conversa de agora, é parte disso, né? E hoje também a conversa vai girar em torno de uma síntese, né? Aí no caso é um assunto muito pessoal, porque é uma agenda de pesquisa que eu tenho desenvolvido nos últimos 10 anos, com uma carga, vamos dizer assim, de disposição a ela maior nos últimos 4 anos. Tanto é que eu publiquei muita coisa sobre esse tema, que é o socialismo de mercado como uma nova formação econômico-social, isso nos últimos anos. E é uma síntese que será apresentado aqui do que já foi, se nós formos caçar nas aulas anteriores, o tempo inteiro está colocando alguns recados em torno disso, né? Então, vai ser o primeiro momento, talvez, em que eu trate as coisas na China em termos de capitalismo e socialismo e não em termos de desenvolvimento ou não desenvolvimento. Então, hoje vou ficar um pouco mais à vontade para tratar dessa contradição entre capitalismo e socialismo. A China é capitalista ou socialista, até porque eu me disponho a me distanciar um pouco desse clima ideologizado da sociedade brasileira hoje, que coloca todo e qualquer esquema distributivo como socialismo, ou participação do Estado na economia como socialismo, quando o socialismo não é nada disso, e que ao contrário, o capitalismo ele criou durante algumas décadas poderosos sistemas de proteção social, poderosos esquemas até hoje de intervenção do Estado na economia, ou seja, existe uma confusão que ela não é nem um pouco conceitual, porque o debate ele não é intelectual, o debate é muito rasteiro, é feito no Brasil, que não é socialismo, é capitalismo, tá? Eu tenho tentado desenvolver uma visão muito própria do socialismo, evidente que eu parto dos fundadores do materialismo histórico, ao tratar desse tema, inclusive das categorias e conceitos que eu tenho desenvolvido, formação social, formação econômico-social, nova economia do projetamento, etc, etc. Tenho um amigo italiano, Alberto Gabriele, nós acabamos de escrever um livro sobre essa nova formação econômico-social, né? E para mim socialismo ele não é nenhum bicho de sete cabeças, ele apenas ele pode ser visto, vamos dizer assim, como um nível superior de racionalidade aplicado à gestão das coisas da nação e da sociedade. E os elementos que dão racionalidade ou maxi-racionalidade a esse tipo de governança é o controle estatal sobre os meios estratégicos de produção, os meios estratégicos os preços macroeconômicos estratégicos. Vocês podem me dizer que no capitalismo isso também pode acontecer, ou seja, pode haver grandes empresas estatais nos gânglios vitais da economia, e também o Estado ele pode ser o, o controlador direto da finança e dos preços macroeconômicos, é verdade. Mas aí começa a discussão. O socialismo ele não é um país, ele não é mais socialista ou menos socialista partindo de uma visão da sua base material, ou seja, não é olhar para a economia que você vai dizer se o país é socialista ou capitalista, e sim para a composição das classes no poder, tá? Então, para se considerar para que o país seja tido como capitalista, tem que haver uma primazia da propriedade privada, ou seja, a propriedade privada ela deve ser o núcleo da economia, tá? As instituições, ou seja, as instituições de Estado, elas são instituições que refletem essa base material, ou seja, instituições de tipo liberais, como os Estados Unidos, como a Alemanha, aquelas democracias de tipo liberal, não é? E
No capitalismo, os capitalistas estão no poder. Eles controlam o poder de Estado. Aqui não faço nenhum julgamento moral também. Até porque para tudo isso que eu estou dizendo aqui existe uma historicidade. Né? Eu não tenho uma visão anticapitalista da história. Né? Eu tenho uma visão de que os modos de produção eles nascem, se desenvolvem e são substituídos por outros a partir do momento que surgem, que as demandas históricas são colocadas à sociedade. Foi assim que o escravismo foi superado pelo feudalismo, o feudalismo pelo capitalismo e assim sucessivamente. Então eu não tenho uma visão de mundo partindo de pressupostos anticapitalistas. Eu acho que o socialismo ele é uma superação de um estado de coisas que se tornou obsoleto a um determinado período histórico, não é? Então isso significa o quê? Que o socialismo ele é, sob o meu ponto de vista, uma resposta histórica a problemas historicamente colocados. E alguns países escolhem esse caminho. A governança chinesa diz isso, ou seja, nós escolhemos esse caminho há 70 e poucos anos atrás. Os cubanos falam a mesma coisa, já cada país vai dando conta de suas demandas a partir de escolhas políticas feitas ao longo do tempo, né? E o socialismo ele é uma escolha política, tá? Então não vou entrar aqui na discussão puramente ideológica, o que é melhor ou o que é pior. Se me perguntarem sobre o caso brasileiro, eu falo que a nossa formação social, ou seja, entrando no conceito de formação social, nossa formação social ela é capitalista, não é? Ou seja, formação social é um conceito marxista, já vou entrando aqui, em que a partir dela se reúne uma visão de totalidade. Essa totalidade implica o quê? Na unidade entre forças produtivas e relações de produção. Quando se fala forças produtivas, fala-se de base material da sociedade. Relações de produção são relações sociais que são adequadas a essa base material, exemplificando o trabalho assalariado está para o capitalismo, assim quanto o trabalho escravo está para o escravismo, não é? E uma sociedade ela vai entrando em colapso e dando tilt, né? Quando, por exemplo, essa relação entre forças produtivas e relações de produção, elas vão ficando inadequadas diante do desenvolvimento de uma em detrimento do desenvolvimento da outra. Por exemplo, você tem uma sociedade em que existe um grande progresso técnico, ou seja, uma sociedade que produz muita riqueza, mas que não tem uma riqueza muito bem distribuída sob forma de salários, bens e serviços, serviços sociais. E essa é uma sociedade que ela está colapsando, porque existe uma contradição entre forças produtivas e relações de produção. Tá? Então, essa harmonia é parte dessa unidade que forma uma formação econômico-social e também entre base econômica e superestrutura. Tá? A base econômica ela é o conjunto das relações de produção e de forças produtivas e a superestrutura são uma síntese das relações de produção da sociedade, ou seja, a superestrutura envolve o poder político, que por sua vez ele alcança os aspectos jurídicos da sociedade, ou seja, por exemplo, a legalidade da propriedade privada, a proteção à patente, a proteção à produção intelectual, ou seja, uma série de instituições que baseiam a proteção da propriedade privada, transformam a propriedade privada em algo inviolável, tá? Aspectos políticos, jurídicos também, culturais ou seja, superestruturais, né? Ou seja, a superestrutura é esse conjunto, vamos dizer assim, que forma o poder objetivo e subjetivo de uma sociedade, tá? Então uma formação social, ela é o conjunto dessas instâncias, né? E essas instâncias, vamos dizer assim, elas por exemplo, forças produtivas e relações de produção, elas correspondem a um determinado modo de produção, tá? Então, o modo de produção capitalista é caracterizado pela produção social e apropriação privada, ela é caracterizada pelo trabalho industrial, não é? Basicamente, ou seja, existe uma especialização produtiva, isso é capitalismo, e o socialismo também é isso. O que muda aqui é basicamente a forma da apreensão do excedente e o poder político. Feudalismo é o trabalho servil, não é um trabalho assalariado, assim como o escravismo é o trabalho não voluntário e não assalariado, né? Então cada modo de produção ele tem a sua especificidade, a sua coerência interna, e dentro de uma formação social pode conviver diferentes modos de produção, tá?
é o que o Inácio Rangel chama de não contemporaneidade do não coetâneo. Ou seja, numa mesma formação você percebe-se tanto relações de produção de tipo capitalistas quanto sobras ou resquícios feudais ou do modo de produção escravista convivendo em uma unidade de contrários, não é? Então, uma formação econômico-social pode ser um país, aliás, uma formação social pode ser um país, ou seja, o Brasil é uma formação social, a China é uma formação social, tá? E as formações econômicas sociais, elas são, vamos dizer assim, a síntese dessas múltiplas relações de produção diferentes modos de produção que existem na sociedade. A grande questão, quando vai se caracterizar uma formação social, se é capitalista ou socialista, é saber qual que é o elemento que é dominante dentro dessa formação, não é? Qual que é o caráter de classe do poder político, não é? E qual que é o setor econômico ou o modo de produção que é dominante, aquele que a partir das suas empresas gera os efeitos de encadeamento para o restante da economia. Ademais, também as formas de controle institucional, estatal, político, etc. Eu tenho percebido que, a partir da crise de 2008, ocorre na China com muita velocidade, aliás, obedecendo a ciclos de mudanças institucionais, que eu já tenho colocado isso há muito tempo, que o Estado ele vai aumentando a sua capacidade qualitativa de intervenção, enquanto o setor estatal ele vai se alargando, vai se percebendo que um aumento e uma elevação, inclusive quantitativa, do papel do Estado na economia chinesa. Não é? Ou seja, o Estado ele vai aumentando o seu papel na economia via instrumentos de socialização do investimento, seja pelo crescente papel de 97 grandes conglomerados empresariais estatais e do sistema financeiro público, né? Então, essa capacidade de intervenção do Estado na economia vai gerando, a partir de mudanças institucionais, uma capacidade de planificar muito grande, não é? Ou seja, a China planifica de um jeito hoje que não planificava 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. A China tem inaugurado capacidades estatais ao longo do tempo que dão agilidade à ação do Estado na economia. Não é? Dão agilidade ao papel, à intervenção estatal na economia. O que acontece na China é que, se nós temos uma visão de conjunto, a partir de 78 surge um capitalismo na China, não é? Surge um setor privado muito forte na China, não é? Ao lado desse setor privado surge uma gama de que se confunde com esse setor privado, uma gama de pequenos negócios na agricultura e nas periferias das cidades, com as pequenas produções mercantis. Surge empresas coletivas, que são as TVEs, que é um setor não capitalista, juntamente com as empresas estatais, não é? E existe ainda na China, olha que interessante, você anda na China, Xangai até o interior 1000 quilômetros, você passa de um sistema altamente high-tech para a Idade Média, 1000 quilômetros, ou seja, é a contemporaneidade não coetâneo. Então, diferentes formas sociais, elas surgem na China após as reformas de 78, tá? E o interessante é que essas formas sociais, ou seja, a teoria da forma social, quem desenvolve ela é Lenin, ou seja, Marx fala de formação social, confundindo com o conceito de modo de produção, mas acho que a formação social como categoria e como conceito ganha muita força com Lenin. Ele escreve muito, quando ele vai decifrar o capitalismo russo, ele consegue criar uma teoria da formação social, muito interessante. Inclusive, eu acredito que o conceito de formação social, ou formação econômico-social, ele é o conceito de fronteira das ciências humanas e sociais. Por que é o conceito de fronteira das ciências humanas e sociais? Porque é uma categoria que se situa basicamente na história. Ele, ao mesmo tempo, ele dá uma visão de totalidade do processo, não é? Simultâneo a uma visão histórica do processo. Isso significa, por exemplo, perceber que uma formação social ela pode conviver em conflito,
né? Porque, por exemplo, quando o setor privado surge na China com força na década de 90, as TVEs surgem, elas pressionam o setor estatal, que seria o modo de produção socialista dentro daquela formação, pressiona, não é? E com o tempo esse setor estatal ele acaba se recompondo, né, via mudanças institucionais, via surgimento do sistema financeiro estatal poderoso, desses conglomerados estatais, e lentamente esse setor estatal vai ganhando em qualidade, né, e em quantidade, de forma que quando chega 2012, basicamente, esse setor estatal passa a ser amplamente dominante, enquanto que os outros setores da economia, principalmente o setor privado, passa a ser ancilar a esse setor estatal da economia. Não é? Então tem o setor estatal, tem as empresas coletivas até hoje. A Huawei é uma empresa de caráter coletivo. Existem 400 milhões de camponeses ainda ocupados na agricultura. É uma agricultura voltada ao mercado, mas que é complicado chamar ela de capitalista ou de socialista, porque ali existem formas transicionais de produção. Ou seja, 400 milhões de pessoas, ou seja, não existe uma unicidade daquela formação social, ou seja, ela não é inteiramente, ela não é, vamos dizer assim, uma visão de totalidade dela implica perceber que aquela é uma unidade, é algo em movimento, porque é formação, e ela é complexa, né? Uma formação social complexa, porque existem diferentes modos de produção, historicamente distantes, mas convivendo em uma mesma formação econômica e social. Então o que acontece a partir de 78 é o quê? O setor privado ele cresce muito junto com esse setor coletivo, pressionando o setor estatal da economia, que resiste a se reformar, mas quando ele se reforma, ele vai se colocando lentamente como elemento central da base material chinesa. E também é o braço produtivo do Partido Comunista da China, que aliás é o elemento fundamental daquela formação social. O que diferencia aquela formação social das outras é o aspecto superestrutural, não é? Apesar do setor estatal da economia corresponder somente a 30% do PIB, a Noruega é 70%, para vocês terem uma ideia. E a China, esse domínio do Estado sobre os fluxos de renda de 30% do PIB, ele se assemelha muito ao do capitalismo no Golden Age. Na China, o Partido Comunista ele cria instrumentos de controle sobre todos os setores da economia muito sutis. Por exemplo, o setor privado na economia, hoje ele é obrigado a ter um núcleo do Partido Comunista, uma base do Partido Comunista dentro daquela fábrica e ter um membro do Partido Comunista como ouvinte nas reuniões do Conselho de Administração, o CEO, etc. Ou seja, existem formas de controle direta e indireta do Partido Comunista sobre o setor privado da economia. Isso é um dado que é novo, relativamente novo, que é a partir de 2012. Tem um texto chamado Capitalizing China, que fala exatamente sobre isso, vai ser disponibilizado na bibliografia. Então, a partir de 2012 isso se solidifica, mas a partir de 2009, 12 com Xi Jinping, porque ele é mais estatista, ele traz de volta essa discussão, essa questão do marxismo, da ideologia, ao centro da discussão na China e o papel do Estado na economia, ou seja, o papel das estatais como expressão do poder político do Partido Comunista sobre aquele território. Né? Vocês podem perceber que quando sai da base material, porque o que nós vemos muito ouvir falar é do capitalismo na China, né? A China é um país capitalista, não sei o que e tal, mas pouco se percebem dessas minúcias, né? Ou seja, não é o setor capitalista da economia que existe, que dá as cartas no final, não é? Não é esse setor. Quem dá as cartas no final, quem comanda todo o processo político e econômico chinês é o Partido Comunista, tendo como seu braço produtivo as grandes empresas estatais e o controle sobre o setor privado da economia, ele é feito também pela via do crédito, ou seja, uma forma de se controlar o setor privado é via imposto e via crédito. E na China, o setor privado ele é totalmente dependente de créditos estatais. Então, chamar a China de uma experiência capitalista é algo que chega a ser uma... Se eu fosse um capitalista, eu ia achar aquilo um absurdo.
né? Porque aquilo está muito longe de ser o capitalismo. Da mesma forma que está muito longe de ser um capitalismo full, do socialismo full, como muitos têm na cabeça. Um dos grandes problemas quando se trata dessa questão do socialismo é nós temos na cabeça o seguinte: é tudo estatal, é tudo pobre, é tudo igual, né? Então isso é socialismo. Então, por exemplo, Cuba ou Coreia do Norte. Então, isso são protótipos do que foi a União Soviética durante o período histórico, né? Então, isso é assumir que o socialismo só pode ter uma forma histórica, que é aquele socialismo soviético, e que o socialismo ele é impossibilitado de se reinventar e de se moldar a cada realidade social, a cada formação social específica como a China. Eu faço links na minha pesquisa, por exemplo, desse socialismo de mercado que surge na China com características do chamado modo de produção asiático, não é? Inclusive essa questão da capacidade do Estado planificar a economia, eu falei isso na primeira ou segunda aula, não é? Então existem reminiscências históricas que explicam muito do dinamismo daquele sistema e do próprio dinamismo e da vitalidade daquele tipo de socialismo, não é? É um socialismo em etapa inicial, ou seja, um socialismo com vários problemas, não é? Ele é um socialismo que ele, vamos dizer assim, ele é dominante na China, né? Ou seja, ele é um modo de produção dominante naquela formação social, que tem capitalismo, tem empresas coletivas, tem pequena produção mercantil dos pequenos agricultores, só que o socialismo via suas empresas é o dominante, é o elemento irradiador de efeito de encadeamento, é o poder político, né? Só que ele é dominante ali dentro, só que ele não é dominante no mundo, não é? Daí, por exemplo, a chamada construção socialista na China, a socialização dos meios de produção, deve estar condicionada às restrições impostas pela dominância global do capitalismo e mesmo também da dominância global da lei do valor. Não é? Ou seja, essa lei do valor na China, ela age. A lei do valor é a lei geral do movimento capitalista, né? Quanto mais um capitalismo sem intervenção estatal, a lei do valor ela age de forma muito leve, livre e solta. Onde tem muita intervenção estatal, ela é mais domada, né? No mundo ela é dominante. Então a China é obrigada a construir um sistema social novo com empresas estatais dirigidas por um partido comunista, mas empresas que são orientadas ao mercado. Porque não é o sistema chinês que mostra o mundo, que indica o rumo, que gera ciclos ao mundo, né? Então existe essa particularidade. Por que nova formação econômico-social? Né? Porque essa discussão, maiores detalhes vai ter nos textos que nós vamos indicar de leitura. Então aqui a explicação é mais geral, né, ela é nova por quê? Porque em nenhum momento anterior da história uma formação social ela teve as características que tem a China hoje, ou seja, um partido comunista hegemonizando o poder político, né? E hegemonizando o poder político pela via de um setor estatal gigantesco, do ponto de vista produtivo, não é? Porém com um setor capitalista muito forte também, com esses modos antigos de produção, não é? E isso forma uma formação social complexa e nova, né? Porque o tamanho do papel do Estado da economia, apesar de ser muito semelhante do Golden Age, ele se reflete no Estado via instituições que vão gestando ao longo do tempo capacidades estatais e novas possibilidades para a planificação econômica em altíssimo grau. Tá? Ou seja, nenhuma sociedade no mundo existe isso. Nenhuma sociedade do mundo, aliás, existe outros países que têm essa característica, mas nenhuma formação social do mundo tem essas características, não é? Por exemplo, nem a Alemanha, nem o Japão, nem os Estados Unidos, ou seja, nem a União Soviética, ou seja, aquilo é uma coisa nova. Aquilo é uma engenharia social nova, a China, que está nascendo, né? Cheia de contradições, cheia de problemas e cheia de demandas demandas e desafios. Mas é uma engenharia social nova. Nunca existiu na história humana uma engenharia social com aquelas características, né? E eu costumo dizer que aquela é a primeira classe
a primeira experiência de uma nova classe de formações econômicas e sociais, tá? Sendo que a segunda experiência é vietnamita. O Vietnã também é um país com características político-institucionais semelhantes à da China, um país com uma população camponesa muito grande, também muito ocupada em agricultura de subsistência ou pequena agricultura voltada ao mercado, mas que já conta com empresas estatais poderosas, com um sistema financeiro promissor, e vai se transformando num dragãozinho asiático, né? Ou seja, ela vai seguindo o caminho chinês, né? A Coreia do Norte é um caso muito à parte, ela tem suas especificidades externas, as quais eu não vou discutir. Se alguém quiser que nós demos um curso sobre Coreia do Norte, a gente pode dar, mas eu não vou discutir aquilo, tem muitas peculiaridades, eu não faço juízo de valor sobre aquela experiência. E a cubana, que passa pelos conflitos os conflitos particulares daquela formação, pela sua localização geográfica, pela concepção de socialismo também, que os líderes daquela revolução sustentam, né? E mesmo a mudança de rumo para um modelo chinês em Cuba é uma mudança que não é fácil, é muito difícil de se fazer. Tanto por limites internos de concepção de visão de mundo, quanto pelos limites externos, não é? O que acontece na China hoje, e que vai demonstrando que aquilo é uma engenharia social nova, uma nova formação econômico-social, novamente eu repito, formação econômico-social / formação social é um conceito que abarca totalidade e história ao mesmo tempo. Daí eu achar que esse conceito é a própria fronteira das ciências humanas e sociais. Então entender qualquer realidade, assim como existe o código genético, o DNA humano, ele é o código genético de uma sociedade é a sua formação social, né? Então não se entende a China sem entender a história da China e as diferentes formas sociais que ali se reproduziram e ainda existem, né? O que acontece na China hoje, que vai ser o tema da próxima aula, é que eles estão gestionando uma capacidade tão grande de intervir na economia, que eu chamei 2009 99 como ensaio geral de intervenção em massa do Estado na economia e 2009 como a intervenção em massa do Estado na economia. Isso acontece pela via da construção de instituições, tá, que dão guarida a essa ação. Tá? A questão é que a China inaugurou novas instituições, surgem novas capacidades, sendo que a principal delas que eu vejo é a seguinte: uma economia de mercado, ela funciona sempre com capacidade produtiva ociosa, ou seja, essa coisa de total utilização de fatores não é uma verdade, né? Como os neoclássicos acham e colocam isso como pressuposto. A capacidade ociosa é a regra no capitalismo, tá? O diferencial na China, como eles foram construindo capacidade produtiva na frente, como eu disse na aula anterior, essa capacidade ociosa ela é estatal. E se a capacidade ociosa ela é estatal e o sistema financeiro também é estatal, ou seja, o Estado controla o que é essencial, tá? Fica muito mais fácil a superação de alguns dilemas que são típicos do capitalismo. Por exemplo, o dilema da demanda efetiva. É um dilema típico do capitalismo que esse socialismo de mercado chinês acaba superando. E o dilema da incerteza keynesiana. Né? Então a China, ao ter capacidades ociosas estatais e um sistema financeiro estatal, acaba superando alguns paradigmas típicos de economias monetárias capitalistas. Não é? Isso o Vietnã não conseguiu ainda. Então eu colocaria que a China está no estágio de socialismo de mercado, ou seja, não é uma contradição em termos socialismo de mercado. Né? Isso significa uma unidade de contrários entre uma forma superior de gestão de sociedade e convivência com formas pretéritas, ou seja, o mercado como mediação, como ente, ele é uma forma pretérita em relação à planificação, só que os dois entes eles se tornam algo único, né? Ou seja, o socialismo de mercado acaba sendo socialismo, né? No final das contas. Então a China ela está inaugurando essas instituições que superam, vamos dizer assim, alguns dramas de economias monetárias capitalistas. Aqui coloco duas: o princípio da demanda efetiva e a incerteza keynesiana. Não é? Então existe uma outra economia surgindo na China, um outro paradigma, né? E a esse paradigma eu chamo de socialismo de mercado, não é?
que como expressão de uma nova formação econômico-social, não é? Eu tentei sintetizar aqui em 30 minutos uma agenda de pesquisa de 10 anos, mas é super curioso, é instigante, né? E a provocação que eu deixo é sair da superfície. Analisar a totalidade de relações de produção e a totalidade de modos de produção convivendo ali em conflito entre eles, é como se buscar a genética, a gênese humana a partir do DNA, né? Ou seja, você decifra o código genético. E a formação social e a utilização plena dessa categoria, ela possibilita essa capacidade de ter uma visão de totalidade, ou seja, fazer ciência de verdade, né? Essa que é a grande questão. Eu coloco esses aportes teóricos que eu venho trazendo sobre a China, as novidades que eu tenho da minha agenda de pesquisa, novidades suficientes para falar que na China emerge uma nova formação econômica e social, que do meu ponto de vista é a engenharia social mais avançada que existe hoje na humanidade. Fico por aqui e a próxima aula promete. Um forte abraço.